salmo todo, e depois eu gostaria de refletir nas palavras deste salmo em relação a tudo que ele tem de profecia, de ensinamento, de vida para as nossas vidas, ensinamentos do que podemos crer, de quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Este é um salmo de Davi, e Davi tinha uma intimidade com Deus muito profunda, uma forma especial de ser tratado por Deus também. Davi era um homem que quebrava alguns conceitos e alguns quesitos da lei, inclusive, quando, por exemplo, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele se refugia entre os sacerdotes e ele pede para comer alguma coisa, porque ele já estava há alguns dias, 4 dias sem comer, e o sacerdote disse: não temos nada, não tem comida aqui para ninguém e tal. A única comida que temos aqui seria o pão da propiciação, os pães que são colocados em cima da mesa da propiciação, e que depois somente os sacerdotes poderiam comer deste pão. É o único pão que tem, e pela lei, somente os sacerdotes com coração puro podem comer. E Davi disse: pois eu estou com fome, me dê desses pães mesmo. E o sacerdote deu a ele, né? Era o sucessor de Samuel já tinha morrido. E Davi come o pão e não passa mal, não morre, não é fulminado, né? Sendo Davi judeu, comeu de um pão que nem os levitas comuns podiam comer, só os sacerdotes. E ele comeu e ficou numa boa. Algumas coisas fantásticas que a gente vê como privilégios que Deus dá a ele. Outras horas, ele resolve trazer a Arca da Aliança para Israel, e aí, pelo simples fato de não fazer conforme Deus queria, Uzá, que estava em cima do carro de boi, vai encostar a mão na arca e faz isso de forma completamente errada, e Deus fulmina Uzá por ter tocado na arca que não podia tocar, né? E a gente percebe como Deus age. Tem gente que acha que Deus é um ser que trata todo mundo igual. Não, Deus é bom, Deus é amor, Deus ama todo mundo, né? E Deus é bonzinho, ninguém vai ser punido, Deus ama, Deus perdoa, Deus está no controle, Deus é sempre o Pai bondoso que está pronto a perdoar e fazer tudo que a gente quer. Mas nem sempre é assim. Tem coisas que às vezes ele não perdoa, e tem coisas que ele perdoa. Vai depender muito do temperamento de quem peca e como se arrepende, como se comporta na hora do pecado e como se comporta depois do pecado, não é? Porque tem gente que peca e bota a culpa em alguém, tem gente que peca e não reconhece o próprio pecado, mas tem gente que peca e se arrepende e se comprime diante de Deus, e Deus perdoa. O próprio Davi disse isso: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. De forma que o Salmo é muito conhecido, mas talvez não bem interpretado como deveria. Por ser um salmo pequeno, eu vou ler todo, depois a gente conversa um pouquinho sobre os versículos de forma isolada. Então diz o Salmo da forma que está escrito, a minha é revista e corrigida, não sei a que será publicada ali, mas eu vou ler do meu jeito aqui, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podem assentar os que se colocaram de pé em reverência à palavra de Deus. É lógico que todas as traduções da Bíblia tentam fazer com que o texto traduzido seja mais fiel ao conteúdo original. Este foi um salmo escrito em hebraico, que depois foi traduzido para o aramaico, traduzido para o grego, depois traduzido de volta para o hebraico e depois traduzido para o latim. Do latim foi traduzido para o inglês, do inglês para o espanhol e do espanhol chegou até nós aqui no Brasil. De forma que nós temos várias etapas pelas quais os textos vão passando e a dificuldade de um tradutor para escolher as palavras a fim de que o contexto, aquilo que é realmente o que precisa ser transmitido, não seja perdido, é um trabalho muito, muito minucioso. É um trabalho muito árduo, cansativo e leva muito tempo. Eu me lembro quando ajudei o pastor Nemuel Kessler na tradução, a nova versão da Bíblia para o português, da Bíblia Alpha-Lite, na época ainda existia, não sei se ainda existe, que era uma ajuda europeia que tinha aqui no Brasil para a evangelização, principalmente de pessoas mais idosas e idosos, e de alfabetização para idosos, né? Então, era muito difícil, às vezes a gente ficava ali num versículo ou outro, tentando discutir com os... eu entrava como um conhecedor de história e outros entravam com a linguística e tínhamos um professor de hebraico para a gente discutir, porque não é só traduzir uma palavra, mas traduzir o sentido daquilo que está sendo dito. E no afã dessas várias tentativas para que o evangelho chegasse até nós da forma mais correta, mais digna, mais fidedigna, hoje nós temos várias versões que podemos comparar. Por isso que alguém diz assim, qual é a melhor Bíblia? O melhor é que todos tenham condição de comprar todas, para comparar todas e ver, né? Entretanto, nem todas estão no sentido original, porque seria difícil nós lermos um texto no seu original. Já visitei várias vezes em Israel e lá muita gente fala hebraico. Mas quando visitei o Museu do Livro, aliás, o diretor é uma pessoa muito carinhosa, muito receptiva, ela esteve no Brasil, ao convite meu, fez uma palestra na FAECAD, Dr. Rodolfo Reuffmann é um dos curadores do Pergaminho do Mar Morto, e ele é um dos pesquisadores desses pergaminhos que ficam guardados ali no Museu do Livro, e existem cópias ali de 300 anos antes de Cristo, escritos num hebraico usado na época 300 anos antes de Cristo. E quem fala hebraico hoje não consegue ler uma palavra sequer do hebraico falado na época de Jesus. Interessante. Nós fomos conquistados, entre aspas, por Portugal, tem 500 anos.
E quando você vai a Portugal, você percebe o quanto o português de Portugal é diferente do português do Brasil. Por quê? O português do Brasil tem enxertos dos mais variados, né? Nosso idioma foi muito enxertado por outros idiomas. O inglês, hoje nós usamos hot dog, milkshake, cheeseburger, hambúrguer, palavras que nada têm a ver com o nosso idioma. Fomos enxertados pelos italianos, hoje a gente come macarrão, né? Cannelloni, espaguete, e tantas outras coisas, pizza que vem dos italianos, e tantas outras coisas que vão influenciando o idioma. No nosso caso, então, para que hoje tenhamos uma versão atualizada, a gente tem que ter cuidado, né, com essas palavras, para não mudarmos o sentido original. Entretanto, tanto cuidado ainda permite passar uma coisinha e outra, por isso que é importante que os pesquisadores, os verdadeiros estudiosos, os verdadeiros teólogos, os verdadeiros pesquisadores da palavra de Deus, não se detenham apenas nos escritos atuais, mas que eles tenham cópias, né, dos textos mais antigos. E eu gosto muito de ler esse salmo no contexto mais original, nos textos em hebraico, onde não aparece algumas coisinhas tão interessantes que mudam o sentido. Eu já falei sobre isso aqui, mas talvez na live nunca tenha falado. O primeiro versículo diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. E aí tem ponto e vírgula, e nada me faltará. Entretanto, lá em Israel, quando nós pegamos os textos mais antigos deste salmo, o texto está dessa forma: o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, não me faltará. Não existe essa expressão e nada. Esse e nada, ele foi colocado exatamente para nos dar uma demonstração do que Jesus nos prometeu, quando ele disse, olha, os lírios dos campos não se preocupam com roupas, mesmo assim nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguia se vestir como o lírio dos campos. E Deus cuida do lírio do campo. Então Jesus ensinando que Deus cuida de nós, né? Então colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas, as coisas das quais ele estava falando, comer, beber e se vestir, ele não estava falando de banquetes, ele não estava falando de riquezas, de roupas ricas, de joias de ouro, ele estava se referindo à sobrevivência. Então, se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a sobrevivência será garantida. Você não vai faltar comida, não vai faltar onde você reclinar a sua cabeça e não vai faltar o que vestir, porque o Senhor garante isso para a gente. Então, o que o Senhor garante é a sobrevivência em alguns pontos específicos e para algumas pessoas específicas. Porque há casos em que Deus prefere que aquela pessoa morra como mártir, para que a sua morte fale muito mais do que a sua vida. Vejam, Estevão, ele só pregou uma vez. A gente só conhece Estevão porque foi escolhido como diácono e pregou um dos mais lindos sermões de Atos dos Apóstolos e logo depois é apedrejado e morto. Mas a morte de Estevão fala muito mais do que a sua própria vida. Porque da vida de Estevão a gente não consegue estudar nada. A gente não sabe absolutamente nada de Estevão. Mas da sua morte a gente sabe. Do seu sacrifício diante do Senhor, da fé demonstrada diante da morte, do momento da morte, o seu prazer em olhar para Deus, em levantar os olhos e olhar para o céu, mesmo com as pedradas caindo. Então veja que momentos de dor podem falar muito mais alto do que momentos de banquete. Momentos em que passamos luta podem ter ensinamentos muito mais profundos e duradouros do que momentos em que estamos banqueteando na mesa dos reis. E cá para nós, um grande banquete nos traz prazer à carne,
Mas às vezes no dia seguinte a gente diz, poxa vida, não devia ter comido tanto. Então não é tão prazeroso assim. Mas os prazeres celestiais são eternos. E nós nunca nos esquecemos deles. E são aquelas coisas que ficam. E não marcam somente a nossa vida, mas a vida daqueles que estão conosco. Então a vida do Jorge Videira vai marcar a vida da Carmelita, que por sua vez vai dar à luz a 2 crianças, Andressa e Lívia, e vai ter a vida marcada por este casal, e agora elas também vão se casar, e agora vão gerar outros filhos. E agora esse velho aqui está todo feliz, porque vai ser avô de gêmeos. E na minha opinião, serão 2 meninas. Está gravado aqui, 2 meninas. Também se eu errar, eu vou amar os 2 meninos do mesmo jeito. Mas essa expressão nada, ela acaba sendo confundida, porque a expressão nada, ela assume um sentido de plenitude, de grandeza, de esplendor. Então eu pego esse nada e jogo ele para o último conceito de análise e acabo dizendo, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar um carro zero. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar a casa própria. O Senhor é meu pastor e não vai faltar um grande salário para mim. O Senhor é meu pastor e não vai faltar um grande emprego para o meu filho. E aí surge a heresia do evangelho da prosperidade, que se baseia erroneamente nesses textos, distorcendo o conceito básico do que o próprio contexto está falando, porque esse versículo não está isolado do contexto dos outros versículos, são 6 versículos que compõem uma canção feita por um cantor poeta chamado Davi. Conhecedor de Deus, conhecedor de sofrimentos, campeão de batalhas, vencedor de gigantes, mas que sabia que o mais importante não era o que o Senhor dava, não eram as coisas que o Senhor poderia proporcionar, mas a presença do Senhor. Para Davi, o mais importante não era o que Deus podia lhe dar, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas a presença do Senhor. Essa é a mais importante. E quando Jesus diz, olha, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias. Opa, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar, Ele vai estar comigo todo dia. É a presença dEle que não falta. É a plenitude da graça dEle dentro de nós, nos impulsionando, nos animando, nos levantando da cama, dizendo, esse é o dia que o Senhor nos deu, vamos em frente, em nome de Jesus. Esse é o sentido do texto. Mas aí colocaram um enada aí para ajudar e acabou esse enada sendo usado erroneamente por muita gente. E agora é pregado que você tem que ter dinheiro, que você tem que ser rico, que você tem que ter anel de ouro. Vocês já viram como é que eu parei até de usar o meu. Que o meu era de grau, de um grau que eu possuí no meu mestrado. Mas eu nem uso mais, porque cada um agora quer usar um troço assim, já tem anel de bispo, anel de não sei o quê, anel do, né? Só está faltando anel do capeta, mas ele deve ter também um anel do capeta por aí. Então, olha o que ele diz, por que ele é importante? Se eu pensasse apenas nas coisas que ele pode nos dar, materiais, cadeira, sei lá o quê, ele não falaria o restante quando ele diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Pasto é comida para a ovelha. E você poder deitar pertinho da comida, olha que coisa fantástica. Você saber que Deus vai providenciar o que comer. Por isso que ele mesmo, em outro texto ele diz, eu fui novo, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando de pão, ele não está falando de banquete. Cá para nós que uma churrascaria vai bem, né? Mas ele está falando de pão.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mesmo que elas estejam volumosas, mesmo que elas estejam tempestuosas, mesmo que sejam um furacão, mas ele vai te guiar por momentos tranquilos dentro do furacão. É possível isso? É possível passar pela pandemia de forma tranquila, de forma feliz diante de Deus? Isolado dentro de casa, mas ao mesmo tempo cheio da presença do Senhor? É disso que ele está falando. É a ausência total de solidão. Porque você tem alguém que está ao seu lado. Alguém que está te acompanhando. Eu no outro dia brinquei com uma pessoa que disse: pastor, eu estou comendo demais e eu fiz um exame para ver, o médico está achando que eu estou com um verme. Eu falei: e o verme está comendo tudo? Ele falou que pode ser uma solitária. Eu digo: solitária não é não, ela deve estar acompanhada, porque do jeito que você come, deve ter mais do que uma aí, não é uma solitária só não. Então, eu não sou um solitário, eu não sou alguém que viu, ai, coitadinho de mim, miserável homem que sou, quem me escapará do peso dessa morte. Paulo falava essas coisas, quando estava nos seus momentos difíceis, mas logo se reanimava, mas ele falava de forma escrita e o que ele escreveu ficou para nós. Os momentos em que ele passava foram retratados pelo que ele escreveu, e ele diz aqui que as águas são tranquilas, para aquele que tem o Senhor presente. Então, se o Senhor está presente, a água fica tranquila. Vejam lá, Jesus não estava no barco. Na primeira investida, Jesus estava na polpa do barco, na polpa é a parte de trás. Botaram Jesus lá para trás e disseram: vamos lá, vamos em frente. Jesus está com a gente. Jesus está no controle? Não. Jesus não está no controle nada, ele está lá atrás. Quem está no controle vai na frente. Aí quando o barco começa a afundar, Jesus, chama Jesus. Jesus diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E Jesus apazigua o mar. Jesus apazigua o vento. E as águas ficam tranquilas. Com Jesus as águas ficam tranquilas. Diga comigo: com Jesus as águas ficam tranquilas. Então, se para você as águas estão tempestuosas, fecha os olhos e diz: Senhor, eu creio que Tu estás comigo. E eu creio que as águas vão ficar tranquilas em nome de Jesus. Por isso que você vê esses homens da Bíblia enfrentando morte, sendo esfolados vivos, sendo comidos por leões, sendo crucificados, torturados, decapitados. Tu não vê ninguém murmurando, ninguém falando coisa errada, ninguém xingando, ninguém reclamando, ninguém culpando a vida ou culpando Deus, nada disso. Suportando as aflições e indo em frente, animados. Não negando a fé. Não murmurando, não reclamando, não achando que estão esquecidos do mundo. Não acreditando nas ideias do diabo que joga sempre na tua cabeça que você não merece, que você é pecador, que você é culpado, que você é isso e aquilo. Você tem um texto maravilhoso escrito por João que diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos torna conscientes. E Paulo, quando escreve que somos filhos adotados, e como somos filhos adotados, temos dentro de nós o Espírito do seu Filho, que diz: Abba, Pai, nós somos teu filho, papai. Abba é pai, pai é pai, Abba, pai é papai. Papai, papai. Eu gosto tanto de ver o Benício já chamando o pai, papá, papá. Ele falava vovó e vovô. Mas depois que ele viu a galinha pintadinha, pá, 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 aí passou a chamar a avó de popó e o vô de popô. Estragou tudo, puxa vida. Mas que como é bom olhar aquela boquinha tão bonitinha, popô, popó, né? Mão, eles chamam o irmão de mão, mão, mão.
Então, o que isso traz depois dessa tranquilidade? Versículo 3, refrigera a minha alma. É isso que está precisando em muitos lugares, irmãos. As pessoas hoje estão pensando em coisas materiais. Estão pensando nos empregos, nos contextos da profissão, naquela vaga que vai surgir, na chefe que não sei o quê, no emprego que está falindo, no governo que está não sei o quê, no presidente que não sei o quê, bicicletista, é comunista, é atletista, é surfista, e seja lá o que for. Mas a gente está desesperado sem estar com o refrigério na alma. Conforta o teu coração com a presença de Deus e fique tranquilo, meu irmão. Deus cuida do pardal, Deus vai cuidar de você. Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuida de você. Bote a mão no teu coração e diga, eu creio que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mas cuida de você só porque você tem olho azul? Não, peraí que nós vamos falar sobre isso já já. Guia-me pela vereda da justiça, o que significa que você, cometendo erros, vai pagar pelos erros. Se você fez coisa errada, ele não passa a mão, ele não tem o inocente por pecador, nem o pecador por inocente. É justiça. Quer ter bênção de Deus? Viva uma vida para Deus. Aprenda isso. Agora, quer viver uma vida completamente errada? Eu vejo isso, irmãos. Eu vejo que na hora do culto ninguém tem tempo. Pastor, eu não tive tempo. Não tive condições de ir à igreja. Aí Deus diz, tu não tem condição não? Então não tem tempo. Eu vou mostrar para você como é que você tem tempo. Aí Deus permite que uma tragédia qualquer aconteça na família, aí a pessoa arranja tempo. Aí a pessoa tem que ir para o hospital, tem que ir para o cemitério, tem que não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer vigília, tem que fazer... Aí o tempo aparece. Para Deus não tinha. A pessoa não percebe isso. Ela não percebe que ela está trocando as coisas espirituais por coisas materiais e depois pede a Deus a bênção de Deus. A bênção de Deus é a presença de Deus e não as coisas que você quer adquirir. Não é? Então, perceba isso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Não é por amor a você. Não é por amor de vós, ó casa de Israel, que eu faço essas coisas. Mas pelo meu bom nome, que eu ainda guardo entre as nações. Diz lá o profeta Ezequiel. Versículo 4. Aí é que é interessante você perceber isso aqui. Ainda que eu andasse pelo vale de quem? Eu não vou andar sempre pelas beiras das praias, do Leblon, como é que é o nome? Vieira Solto? Nossa Senhora de Copacabana? A Praia do Forte, ficava frio. A Praia de Olinda, oh, maravilha. Não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? Hein? Aqui no Brasil, somente no Rio de Janeiro, saiu de casa, tu já está no vale da sombra da morte, né? É tanto bandido para tanto lado, é tanta região que você tem que passar, é tanto lugar que se um carro para na tua frente, tu já fica apavorado. Hoje um ônibus estava se desentendendo com o outro lá, fechando o caminho, e a gente já preocupado, ai meu Deus, 2 ônibus parados e tal. É vale da sombra da morte para todo lado. Mas aí o texto diz, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É a presença dele que é importante, tu estás comigo. Levanta a mão e diga, tu estás comigo, Senhor. Eu creio nisso, tu estás aqui, tu estás comigo, estás dentro de mim. A tua vara está comigo, o teu cajado está comigo. Mas falar isso é bonito, né? Falar isso é bonito, mas cumprir isso não é muito fácil. Então guia-me, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aqui é que vem a parte que muita gente não gosta, e a tua vara. Não, vara. A gente estava conversando sobre vara para criança.
Criança e vara combinam, hein, Rosário? Você que faz parte do ensino. Conheça a doutrina de Deus. Vara tem tudo a ver com criança. Saiba que chinelo não foi feito só para o pé. Meus irmãos. O primeiro drone que eu conheci na minha vida foi a sandália da minha mãe. Rapaz, eu nunca vi um troço, ela fazia assim, ó, zup, aquilo via drone, teleguiado, ela tinha uma capacidade de... fantástico. Sandália drone, como é que ela comia, com que botão ela apertava, eu não sei, mas o troço ia certeiro. Né? Então, temos que entender que vara tem a ver com correção. Vara tem a ver com coisas que nem sempre nós queremos, mas são necessárias. Vara tem a ver com as coisas que às vezes praticamos, mesmo involuntariamente, mas praticamos. E foi feito um problema. Caramba, eu bati aqui, quebrei o vidro. Foi sem querer, mas o vidro está quebrado. Mas eu não tive a intenção de quebrar, pois mas o vidro está quebrado. E agora o que tem que ser feito? Um outro vidro tem que ser colocado no lugar. Mas eu é que vou pagar? Você quebrou. Mas eu não queria quebrar. Sim. Eu vou para o inferno porque quebrei o vidro? Não, você não vai para o inferno, você não tem culpa. Não há dolo. Mas tem que pagar o vidro. Você quebrou. E é isso que a gente às vezes não entende. Porque tem muita gente saindo aí, fugindo da polícia, e quer ser pastor e acha que Deus já perdoou tudo. E tem muita igreja que aceita, porque o dízimo do cara é bom, né? Sabe lá de onde veio esse dinheiro? E aceita. Eu sou o ex-assaltante não sei o quê. Carrão do ano, parado. Da onde veio o dinheiro? Só Deus sabe. O cara não trabalha, saiu da cadeia, né? Como a maioria desses camaradas aí que dizem, não pode ser isso, não pode ser aquilo, nós somos da esquerda. A maioria deles nunca trabalhou, nunca produziu nada. Então, é importante a gente entender que além da vara tem o cajado. E o cajado, às vezes, é para trazer a pessoa para o lugar. O cajado tem aquela forma assim, ó, que ele enroscava aqui na cintura da ovelha e puxava a ovelha. Mas tem que fazer o que a ovelha gosta. A vox populis vox dei, a voz do povo. Então vamos fazer um culto onde o povão gosta. Pastor, temos que fazer alguma coisa porque a igreja está diminuindo. Eu quero dizer a vocês que igreja não diminui. Aprendam isso que eu estou te dizendo, igreja não diminui. A igreja do Senhor vai ser sempre gloriosa, ela é sem rugas, ela é sem mancha, ela vai ser entregue ao Senhor e é o próprio Cristo quem a preserva, sem rugas, gloriosa, imaculada, para ser entregue a Ele no grande dia dEle. Estamos com Ele, somos dEle e para Ele iremos. A Melita essa semana estava falando sobre as leis da Constituição. Toda a autoridade emana do povo, pelo povo e para o povo. Pois nós temos um salmo que diz, todo o poder emana de Deus. É de Deus que vem toda a autoridade. E para Ele, por Ele somos. E Ele é e será eternamente, diz o escritor aos Hebreus. Então é por isso. Nós estamos hoje cultuando as coisas. Nós estamos cultuando a personalidade, nós estamos cultuando a fragilidade dos momentos, do ser ou ter. Estamos nos esquecendo que o nosso prazer é nele, Ele está conosco. E aí vem o 5, não dá tempo, né, para a gente ler tudo, mas vem o 5. Prepara-nos uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, eu já vi tantas vezes isso acontecer na minha vida. De eu ficar até sem graça, irmãos. Eu ficar até sem graça. Eu já fui banido de lugares por causa de perseguições e por causa de não concordar com certas coisas.
e de repente Deus me honrar de me colocar ao lado da pessoa que foi o maior culpado pelo meu banimento, numa posição que eu fico, como é que eu vim parar aqui? Eu ficar impressionado. Primeira vez que fui a Israel, fui representando a igreja de São Cristóvão. E eu digo, meu Deus, eu vou representar o quê? Representando a pessoa do pastor Túlio Barros. Que coisa fantástica. Quem sou eu? Quem era eu para representar tão grande? E fui ao lado de bispos e pessoas importantes de outros lugares que me desprezaram. Então o Senhor, Ele faz essas coisas com você. Hoje as pessoas te machucam, hoje as pessoas te pisam, hoje as pessoas te humilham. Deixa na mão de Deus, porque Deus fez o nosso planeta redondinho. Hoje nós estamos embaixo, amanhã estaremos em cima, e eles que hoje estão em cima, amanhã estarão embaixo. E assim o planeta gira, e é assim que nós vamos de glória em glória na presença do Senhor. E eles, quando perceberem que você está sendo recompensado, eles dizem, mas como é que pode? Eu me lembro que uma pessoa disse assim, ué, você vai nessa viagem? Eu vou sim. O seu nome está na lista? Está. Como é que pode? Eu digo, eu não sei. Como é que você explica isso? Não tenho como lhe explicar. Mas meu nome está lá. E eu vou. Mas eu não fui convidado. Pois é, também não posso explicar. O meu nome não está na lista. Eu digo, pois é, isso eu também não sei. O senhor me perdoa. Eu sei que o Senhor é o Rei Cancão, Todo-Poderoso, Maestro, Senhor absoluto dos céus e da terra, mas o seu nome não está. E o meu, que sou nada, o cavalo do bandido, para não falar outra coisa, meu nome está. E infelizmente eu não tenho a menor ideia de como essas coisas acontecem, mas Deus prepara uma mesa perante os teus inimigos, unge a tua cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Oh, aleluia! E você fica ali, sendo glorificado por Deus, porque você está agindo com justiça, com equidade e com santidade na presença dele. Então os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. E é assim que a palavra de Deus nos garante. Então permaneça na tua postura de justiça. Outro dia eu disse isso a alguém. Você está trabalhando? Estou, mas não estou gostando muito do emprego. Eu digo, não faça isso. Estou doido para ser mandado embora. Não, amor, você foi mandado embora do outro, isso vai sujar a tua carteira. Ah, carteira eu não estou ligando não, qualquer coisa eu faço outro. Meu filho, você já está todo errado. Você está ligando com o teu nome. É o teu nome. Não. E não. Que... Ah, passou. É o teu nome, aí não, eu vou lá e tiro outra carteira. Existe esse troço? Não. Eu tenho até uma brincadeira que o camarada liga, eu queria falar com o doutor fulano. Aí, doutor fulano depende, é para quê? Não, porque tem uma conta aqui que, deixa eu falar, eu não sou mais o doutor fulano, eu sou fulano de tal. Esse aí, que está aí no teu documento, não existe mais, eu troquei meu nome. Agora eu sou o fulano de tal. É uma sátira, né? Por essa ação de agora, essa decisão de poder trocar o nome, né? Então as pessoas podem trocar o nome. E aí, essa brincadeira fizeram de alguém dizer, não, eu não sou mais essa pessoa, eu sou outra pessoa. Então eu não tenho que arcar com os compromissos. E aí vem o versículo 6 para terminar, porque nosso tempo também foi embora. Certamente que há bondade, olha, bondade. A gente já estudou o que é bondade, quando estudou os dons espirituais, quando a gente estudou o fruto do Espírito, tá? Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha qual é o resultado de tudo isso que a gente leu. Qual é o resultado? Hein? Você soma 1 com 2, com 3, com 4...
Com o 5, o resultado é o 6. Qual é? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se o teu propósito é habitar na casa não sei de onde, aí já é outro contexto. Mas aqueles que têm o Senhor como seu pastor, têm um propósito: habitar na casa do Senhor por longos dias. Se você tem prazer de estar na casa de Deus, o Senhor é o teu pastor. Mas se você não gosta da casa de Deus, como pode ter o Senhor como pastor? Hein? Como é que eu posso dizer que gosto do Jorge Videira se eu detesto ir na casa dele? Não é verdade? Detesto a família dele. Detesto os que o amam. Detesto aqueles com quem ele se relaciona. Então você não ama ele. Para amar o nosso Deus, para amar Jesus, é necessário amar a sua igreja. É necessário comungar, fazer parte desta igreja. Então, essa igreja de desigrejado que tem por aí, isso é coisa do diabo, não caia nessa. Você precisa estar na igreja. Pastor, eu tenho que sair da igreja porque eu estou passando um problema pessoal. E sair da igreja vai resolver o teu problema pessoal? Você não está dizendo que o teu problema é pessoal? Se é pessoal, não envolve a igreja. Mas agora você vai sair da igreja, e aí sai da igreja, e depois você descobre que está falando mal da igreja. Mas se ele não tinha problema nenhum com a igreja, agora já tem? Surgiu depois que saiu? Então que problema é esse que ele agora adquiriu depois que saiu? Né? Então, é muito difícil a gente entender a cabeça do ser humano. O importante é que a gente consiga entender pelo menos a nossa cabeça. Quem é o nosso pastor? Quem é o seu pastor? O meu pastor é aquele que está comigo. O Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar. Se eu andar, ele anda. Se eu for, ele vai. Se eu ficar, ele fica. É ele que me motiva. É ele que me faz caminhar, que me faz deitar, que me faz levantar. É ele quem faz eu trabalhar, quem faz eu descansar. Quem me dá condição de comer, quem dá condição de me vestir. Quem dá condição de eu dormir, quem dá condição de eu acordar. E se um dia esses olhos se fecharem e não mais se abrirem para esta vida aqui, não se preocupem, porque um dia vocês vão me encontrar lá, com os olhos abertos. Porque os olhos daqueles que têm o Senhor jamais se fecharão para sempre. Aqueles que têm o Senhor como pastor terão uma vida eterna na presença do Senhor por toda a eternidade. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus? Que o Senhor nos abençoe a partir deste momento, em nome de Jesus. Vou convidar aqui nosso querido Ramon. Cá, Ramon, você vai agradecer a Deus por este momento. E eu queria saber quem aqui está sobe aqui, Ramon. Está se sentindo solitário. Quem aqui está se sentindo meio cansado, meio desprezado, meio agoniado, meio desmotivado? Eu sei que esse problema da pandemia está deixando todo mundo de cabelo em pé. O meu está mais em pé ainda do que todo mundo, né? Então, todos estão de cabelo em pé por causa do problema da pandemia, da gente desempregada, os custos das mercadorias estão cada vez mais disparados, mas o nosso pastor está com a gente. E você precisa crer nisso. Então, se você precisa agora de uma oração especial para fortalecer os teus vínculos com este pastor, para fortalecer a tua fé diante do Senhor, como os discípulos perguntaram, Senhor, acrescenta a nossa fé. Então, eu quero que você venha até aqui, porque a oração do Ramon vai também servir para interceder por você e por todos nós. Quem quiser pode sair do seu lugar e venha até aqui, nós vamos orar juntos.